Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Continuando a leitura do livro Judas Iscariotes. Acesse o vídeo anterior para que você acompanhe essa história desde o princípio. Vamos dar continuidade então à leitura. Agradeço pela sua presença e pela participação aqui conosco. Vamos lá então. Jesus. Judas procurara outras vezes João. Reclamava junto ao profeta do Rio Jordão que entre João e seus discípulos havia muito de sonho e pouco de atividade prática para lançar os fundamentos de um novo reino. Não há recursos amoedados, destacava Judas, e nenhum reino sobrevive à base do puro idealismo. João o ouvia com infinita paciência. Você tem pressa do reino. No entanto, tenho repetido muitas e muitas vezes que não cabe a mim a realização de tal empreendimento divino. E quando então virá o seu fundador? João suspirou. Como saberei eu das disposições do Altíssimo? Redarguiu aos argumentos mundanos de Judas. Sei apenas que ele já se encontra no meio de todos nós, e nós não o conhecemos. Tudo isso é muito estranho, exclamou Judas inquieto. Estamos em Betânia, já além do Rio Jordão, e por mais que todos nós nos inquietemos, não temos notícias de quem fundará o reino. Perseveremos em nossas tarefas, convidou João. Um novo dia se desenhou no céu de Betânia. Os discípulos de João se movimentavam, acolhendo outra multidão de criaturas sofredoras, entre as quais se destacavam muitos dos que acreditavam nas afirmações de João e aguardavam ver o Messias. Os ensinamentos se tornavam mais ardentes. Num momento, contudo, João ergue seus olhos ao infinito. Um homem jovem, de seus 30 anos, cabelos longos, derrubados sobre os ombros à maneira dos nazarenos, com uma tênue barba, como que aureolada de centenas de luzes, caminhava na direção de João. Era esse homem, no profundo de seus olhos entre o azul e o verde, alguém que trazia dentro do próprio coração um clima de profunda paz e serenidade. João, dirigiu-se o recém-chegado. Eis-me aqui. João sentiu-se envolto por divina sensação. Quase a jogar-se aos pés de quem o procurara, João anunciou a todos os que ali estavam. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que cobre de amor todos os pecados do nosso mundo. Os discípulos de João, entre os quais Judas, acorreram. Filhos, exclama João com olhos fitos em Jesus. É este de quem eu lhes disse, que depois de mim viria um homem que me é superior e que já existia antes de mim. E como sabe que ele é o Cristo? Perguntou alguém. João repletou os pulmões de ar, recompondo as suas emoções, e a seguir esclareceu. O mesmo Espírito que num dado dia me mandou chamar a todas as criaturas e iniciá-las para o novo reino, me dissera que quando Cristo me procurasse, eu veria descer e repousar sobre ele o Espírito do Senhor. E completou, voltando-se para todos. Eis que fim da minha tarefa. Eu vi o Espírito do Senhor descer e envolver em luzes a este homem chamado Jesus o Nazareno. E por me ser dado acolher as revelações do infinito, eu dou o meu testemunho que diante de Jesus estamos à frente do Cristo de Deus. O coração de Judas se agitava no peito. No dia seguinte, Judas estava ligeiramente afastado. Ainda na aldeia de Betânia, João se fazia acompanhar de 2 de seus discípulos, um chamado Simão Pedro e outro André, irmão de Simão Pedro. Jesus ia passando à frente deles. Eis o Cordeiro de Deus, anunciou João a seus 2 discípulos. Simão Pedro, voltando-se para André, convidou-o. Vamos seguir o Senhor? André, de olhos fitos em João, sentiu-se meio abalado. João, sorrindo para ambos, disse-lhes: Sigam-no, vão ao encontro de seus destinos.
Não se atribulem, pensando que vou retê-los junto de meu coração. Vim apenas preparar os caminhos do Senhor. A hora passa a ser de vocês, que deverão desvelar-se para que o novo reino se consolide. Simão abraçou emocionado a João. André, menos tímido, beijou-lhe as mãos ásperas. Os dois irmãos foram seguir Jesus. Num dado momento, Jesus, se voltando e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês procuram? Mestre, onde o Senhor mora? Venham e vejam, respondeu-lhes Jesus. E assim, no cair da tarde, Simão Pedro e André seguiram Jesus, e adentrando onde Jesus morava, ficaram com ele por todo aquele restante de dia. André, após ouvir Jesus, disse a Simão: Finalmente achamos o Messias. O Senhor então, fixando em Simão o seu olhar, lhe disse: Você é Simão, e de hoje em diante será chamado de Cefas, tornando-se ambos os meus discípulos, no início da fundação do reino de Deus, no coração de cada homem. No dia seguinte, Jesus falou a seus 2 discípulos, que tinha a intenção de dirigir-se a Galiléia, onde deveria encontrar-se com a sua mãe, Maria de Nazaré. Que faremos na Galiléia? Indagou Simão Pedro. Lá se celebrará um casamento, e devo estar com minha mãe. Os 2 discípulos se entreolharam. Saíram os 3 a caminho da Galiléia. Passavam por um homem chamado Felipe, conhecido de Simão Pedro e André. Quando Jesus se voltou e, fixando Felipe, lhe disse: Siga-me você também. Felipe, após alguns passos, seguindo Jesus e sabendo que destino tomariam, afastou-se correndo, indo ao encontro de seu companheiro Natanael. Natanael, disse-lhe Felipe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e que todos os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael sorriu e respondeu irônico: Poderá porventura vir coisa boa de Nazaré? Felipe, que conhecia esse dito popular de que Nazaré nada de bom poderia vir, por tratar-se de aldeia pobre, humilde, tão reduzida e primitiva, que nada de bom produziria, retrucou: Pois venha comigo e veja, Natanael. E lá se foram os 2. Natanael, entre curioso e afante, fitou Jesus. Jesus retribuiu-lhe o olhar com imenso carinho. Você é um verdadeiro israelita, Natanael, em quem não vejo falsidade alguma. Seu coração, por certo, tem a mansuetude de uma pomba, informou-lhe Jesus. De onde você me conhece? Perguntou Natanael, intrigado. Para espanto de todos, Jesus informou: Antes que Felipe lhe chamasse, eu lhe vi, quando você estava debaixo da figueira, procurando ali o fruto da vida, qual se no jardim celestial estivesse diante da árvore da vida, amadurecendo o seu próprio coração, para distinguir o bem do mal. Natanael comoveu-se até as lágrimas. Mestre, disse Natanael, você é o Filho de Deus. Jesus replicou-lhe: Porque eu lhe disse o que o seu coração procurava, você deixou que o seu sentimento falasse mais alto. E pela justeza de seu coração e a preocupação de sua alma, digo-lhe que você verá coisas maiores que estas. E, tornando a fixar os olhos de Natanael, revelou-lhe: Os seus sentimentos, Natanael, hão de abrir-se tanto que você verá o céu dentro de você mesmo, e verá também os espíritos santificados em Deus subir e descer sobre todos nós. E iam retornar a caminhada para Caná da Galiléia, onde participariam de um casamento entre a terra e os céus, quando uma voz não muito distante se ergueu: Senhor, também posso ir com vocês? Jesus voltou-se, fitando Judas Iscariotes. Olhou-o com um imenso mar de ternura e abriu os braços. Venha, filho, convidou a Judas. Siga-me e se faça amigo e confidente em meu coração. Esteja comigo na consagração da terra com os céus, para que o Pai sempre nos encontre voltados para a realização do bem, a favor de todos os sofredores. Em Cafarnaum. A noite quente desceu mansa em Cafarnaum. Judas, após as atividades do dia, dirige-se à casa de Pedro. A sogra de Simão Pedro veio atendê-lo à porta.
Preciso falar com Pedro, disse-lhe Judas. Você deverá encontrá-lo às margens do lago de Tiberíades, juntamente com outros de seus amigos. O jovem admirou-se e tomou aquela direção. A distância entre a areia e o lago divisou algumas pessoas que se movimentavam, como que aprontando um barco para a pesca. Seguiu de pronto naquela direção. Simão Pedro chamou Judas, sem conseguir distingui-lo bem. Ah! Admirou-se Pedro, fazendo um gesto para Judas aproximar-se do barco. Seja bem-vindo! Que é que vocês fazem? Indagou Judas, vendo outros dos discípulos de Jesus aprontando redes para a pescaria noturna. Estamos partindo para a pesca, meu caro, informou Tiago. Pescar? Indagou Judas. E o trabalho do evangelho? Simão Pedro, descendo do barco, veio ao encontro de Judas. Quer nos ajudar na pescaria? Perguntou Pedro. Judas sorriu. Não posso. Jamais pesquei na minha vida. Só irei embaraçá-los, uma vez que somente aprendi em minha vida as artes do comércio na casa de meus pais. Simão Pedro bateu-lhe nos ombros amigavelmente. Sempre é hora de aprender o que não se sabe, afirmou Pedro. Admiro-me que vocês percam tempo em pescaria, retrucou Judas, demonstrando-se algo inquieto. Nada justifica que se afastem das lides da Boa Nova, perdendo tempo em pescarias. Vivemos para a Boa Nova de Jesus, respondeu Simão, como a esclareceu o amigo confundido. Não podemos, contudo, viver da Boa Nova, já que nos cabe dar de graça tudo aquilo que de graça recebemos do mais alto. Judas, contrariado, ponderou. Se devemos criar um novo reino, nada mais justo que buscar com aqueles que desse reino participarão algumas moedas que nos livrem de tribulações, Simão Pedro. Isso já fazem os sacerdotes profissionais, meu amigo. E, ao que sabemos, Jesus veio inaugurar uma nova era, sem nos retirar das fadigas e ocupações comuns deste mundo. Não é justo, pois, que pretendamos renovar princípios de religião, repetindo os mesmos enganos que levam muitos a viverem da exploração da fé. Isso é um sonho, Simão Pedro, opôs-se Judas. Como edificar um reino sem os recursos de um tesouro? Simão sorriu e informou. Levantei essa questão com Jesus. E o Senhor, vendo a minha real preocupação, me respondeu que eu não deveria me preocupar em ajuntar tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e o ladrão escava e rouba. E após respirar fundo, Simão Pedro continuou. O Senhor me esclareceu que me convinha, e a todos nós, ajuntar os tesouros de natureza espiritual, dentro de nossas próprias almas, onde a traça e a ferrugem não corroem, nem os ladrões podem escavar e roubá-los. E Pedro completou. O Senhor, ao advertir-me, assegurou que onde juntarmos o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Creio que isso é um ideal impraticável, Simão. Na minha ignorância, em princípio, também achei. E o Senhor, como que para me acordar para a realidade da hora, afirmou-me que ninguém poderá servir a dois senhores. Se pretendermos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, ele me assegurou. Ou eu haveria de aborrecer-me de um e amar a outro, ou eu me devotaria a um e desprezaria o outro. Após breve silêncio, Judas afirmou. Poderemos utilizar as riquezas para servir a Deus. O Criador proverá as nossas necessidades, Judas. Claro que deveremos trabalhar para amealhar o amparo do mais alto, como pretendemos com a pescaria desta noite, mas desde que o rendimento do trabalho nos baste para as necessidades da hora. Por que nos atribular com uma bolsa repleta de moedas? Se as moedas não podem comprar a paz necessária a nossos corações. Pedro, gritaram do barco, venha que está ficando tarde. Pedro, quase em despedida, voltou-se para Judas outra vez. Vou ao encontro de nossos companheiros, Judas. Creio que um dia você pescará conosco. Judas sorriu pensativo. Pode ser, Pedro. Num tom de profunda humildade, Simão Pedro revelou. Você sabe, Judas,
que eu sou um homem rústico, iletrado e ignorante. E desde a primeira hora em que encontrei Jesus Cristo, pretendia que o Senhor me desse ouvidos. E depois de uma pausa, Pedro completou: aprendi, contudo, que antes que o Senhor me ouvisse, eu é quem deveria dar-lhe ouvidos e coração, sendo ele o embaixador do Criador na fundação do novo reino. Convém que eu aprenda a ouvi-lo, respeitá-lo e realizar os planos que ele traz dentro do próprio coração. Um abraço entre os dois. E Judas ficou a ver o barco ganhar o alto do lago. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.